Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade àquele estudo a respeito de conflitos, de como resolver problemas conjugais, resolver problemas com os filhos, resolver problemas de outras pessoas que estão em conflito. E hoje nós já falamos a respeito da humildade e agora nós vamos falar a respeito da mansidão. A mansidão, então, é o segundo aspecto que precisamos no nosso coração para que possamos agir com os conflitos de maneira a glorificar o nome de Deus. Então vamos ver um pouquinho a respeito do assunto, para que possamos então estar preparados para resolver conflitos. E assim, resolução de conflitos, muitas vezes nós queremos dar aquela escapada, né? Ah, eu não tenho como discutir isso daqui, então é melhor você ficar no seu canto, eu fico no meu, deixa eles lá, eu fico aqui, eu queria ajudar, mas eu não sei como ajudar. Todo cristão é um pacificador. Todo cristão, ele deve trabalhar para resolver conflitos, quer sejam os seus próprios, quer sejam de outras pessoas. Nós devemos estar prontos, preparados, com desejo de resolver os conflitos que existem ao nosso redor. Então vamos um pouquinho, então, falar a respeito desta questão do pré-requisito. Nós vamos seguir aí Efésios 4, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Nós já falamos da humildade, agora nós vamos falar da mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja? Então, é um desejo de Paulo mostrando de como que nós devemos seguir a nossa vocação, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós precisamos, então, resolver conflitos. Bom, já vimos humildade, hoje nós vamos falar sobre mansidão, e as próximas aulas, então, falaremos sobre paciência e tolerância. Porém, é necessário ter responsabilidade para lidar com este assunto, né? A mansidão, então, envolve uma responsabilidade de lidar com os conflitos. E para que a gente lide isso com responsabilidade, nós precisamos distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Ira justa, é curioso quando nós lemos as escrituras e relacionamos todos os versículos que falam a respeito da ira, pouco se fala a respeito da ira justa. Mas a grande maioria dos versículos que tratam, das passagens que tratam a respeito de ira, trata-se a respeito da ira pecaminosa. Por que isso? Porque é mais natural em nós. Não é a ira justa, é um mover do Espírito Santo em nós. Nós dependemos de andar no Espírito, dependemos de estar envolvidos com a palavra do Senhor, dependemos então de estar desejosos de fazer aquilo que Deus requer de nós. Agora, a ira pecaminosa é quando nós estamos sendo guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios intentos. Então, nós precisamos distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Impedir que o desejo se enraize ao coração a ponto de produzir ira. Então, nós devemos impedir que o desejo se enraize ao nosso coração. O que é a ira pecaminosa? A ira pecaminosa é quando a gente deseja tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, que a simples menção de que aquilo não vai dar certo já é o suficiente para que eu perca totalmente a estabilidade, para que eu fique irritado, para que eu então me isole, para que eu brigue com todo mundo. Então, boa parte da ira, se não toda a nossa ira, é resultado dos nossos desejos não serem alcançados. Às vezes a gente tenta até dar um pouco de santidade à nossa ira, né? Então, o marido não fez aquilo que a esposa desejava que ele fizesse. E aquilo que ela desejava que ele fizesse era algo bom. Então, ela olha e fala que o marido está pecando porque não está fazendo aquilo que deveria fazer. Então, mas o maior problema ali foi que o desejo dela não foi realizado. Então, nós tentamos, às vezes, dar uma camuflada nos nossos desejos. E nós devemos
tomar cuidado com isso. E como que nós tomamos cuidado? Como que nós podemos ter responsabilidade em não agir com uma ira pecaminosa? Bom, nós precisamos estar atentos aos desejos do nosso coração e impedir que esses desejos criem raízes profundas. Eu quero tanto, tanto, tanto uma coisa, sabe? Querer tanto que aconteça determinada coisa, até mesmo coisas boas. Quando nós desejamos demais que alguma coisa boa aconteça, eu queria que meu marido fosse mais gentil. Eu queria que que meu filho estudasse mais. Eu queria que meu emprego me desse mais condições. Veja, nenhuma destas coisas são más. Querer que o marido seja mais agradável, querer que o filho estude mais, querer ter uma promoção no emprego, nada disso são coisas ruins. Contudo, quando eu desejo demais uma coisa dessa, isso a ponto de não entender que o Deus está me dando é o que você necessita para viver, o que nós necessitamos para viver, nós tornamos isso em pecaminoso. Então, nós devemos impedir que o desejo se enraize ao nosso coração, a ponto de produzir ira. Nós devemos saber aproveitar a ira justa para pôr fim nas coisas que Deus aprova. Por que eu trouxe esse tema de saber aproveitar a ira justa? Porque quando nós vemos que outra pessoa está pecando contra Deus, nós nos calamos. Quando nós vemos que outra pessoa está fazendo algo que eu não está fazendo aquilo que eu desejava, nós falamos. Agora, quando a pessoa não está fazendo algo que vai contra Deus, nós temos uma tendência de ficar calados. Então, nós devemos ter responsabilidade a ponto de lutar contra o pecado e saber aproveitar a ira justa, ou seja, a glória de Deus, preservar a glória de Deus, preservar aquilo que é a vontade de Deus para pôr fim nas coisas que Deus aprova, ou seja, por fim ao pecado, certo? Nós devemos pôr fim ao pecado. Outra coisa, nós precisamos saber como pensar durante a provocação. Saber como pensar durante a provocação. Então, o que significa saber como pensar durante a provocação? As coisas estão acontecendo e o outro que está com quem estamos ao conflito, ele vai querer rebater, ele vai querer acusar, ele vai querer julgar. Nós também vamos fazer isso quando nós estamos com essa ira pecaminosa dentro de nós. Então, nós devemos saber pensar durante esse momento de conflito, o momento mais difícil do conflito. Precisamos saber como dirigir pensamentos, sua linguagem falada e corporal e seu semblante durante uma provocação. E precisamos permanecer em silêncio quando estiver irado para considerar uma resposta apropriada. Nós vamos ver isso tudo de maneira mais aprofundada conforme nós vamos caminhando, né? E também precisamos perdoar rapidamente o ofensor. Essa talvez eu deixei por último, porque talvez seja a parte mais difícil. Já abordamos algumas questões a respeito do perdão, nós vamos falar brevemente também sobre ele dentro desse contexto, mas durante todo o percurso em que nós estivermos estudando a respeito de resolução de conflitos, nós estaremos abordando o perdão de uma forma ou de outra. Então, não se preocupem, é um assunto amplo. Eu sei que eu vou falar algumas coisas que vocês vão torcer o nariz, vão falar assim, será que é assim? Eu não consigo. Mas fique calmo, conforme nós vamos caminhando, pela graça de Deus, eu espero que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas durante todas as aulas, para que possamos cada dia mais servir ao Senhor para a glória de Deus. Então vamos continuar aqui. Ira justa e ira pecaminosa. Bom, ira justa é contra todo o comportamento que ofende a Deus. Então, tudo aquilo que vai ofender a santidade de Deus é pecado. Bom, mas o que ofende a santidade de Deus? Bom, Deus nos criou para glorificar o nome dele. Então, quando eu faço alguma coisa que, em vez de glorificar o nome de Deus, faz com que a pessoa veja algum mal em mim, ou egoísmo em mim, ou algum tipo de amargura, ou algum tipo de alguma coisa negativa que você percebe no ser humano, mas que você não percebe em Deus, isso é um comportamento que ofende a Deus. Então, nós precisamos nos levantar, né? A ira justa, ela se levanta contra todo comportamento que ofende a Deus.
E a ira pecaminosa é quando temos nossos desejos frustrados, como eu falei, né? O desejo está enraizado no nosso coração, a tal ponto de que quando as coisas não acontecem, nós ficamos irados, nós perdemos a cabeça, nós deixamos que os nossos sentimentos tomem conta da situação e a gente briga com Deus e o mundo porque o que nós queremos não está acontecendo do jeito que eu acho que deve acontecer. Então, Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E aqui há uma ordem, né? Vocês devem restaurá-lo com mansidão. Vocês devem agir de maneira a trazer a pessoa de volta para o caminho da justiça, não o caminho do pecado, mas com mansidão. Né? A gente não vai lá e espanca a pessoa para que ela faça a vontade de Deus. Não, nós vamos lá. A gente não vai lá e ameaça. Você vai para o inferno se você não parar de pecar. Não, é mansidão, é explicar a situação, é conduzir a história, é conversar, ouvir. Às vezes a pessoa está pecando porque ela não está enxergando a situação como um todo. Às vezes o que ela precisa é confiar um pouco mais em Deus, coisa que ela já perdeu de vista e colocou a esperança dela em coisas que não são o próprio Senhor. Então nós devemos com mansidão entender a situação e ajudar aquele irmão ou aquela pessoa que está em pecado a então vir para o caminho da justiça. Mas nós somos responsáveis por isso. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Né? Nossa responsabilidade de agir de maneira correta. Então, trouxe um quadro aqui, retirado de um livro de um autor chamado Lou Priolo, que ele nos ajuda a ter uma visão da diferença entre a ira pecaminosa e a ira santa. A ira pecaminosa é quando não obtém o que deseja. A ira santa é quando Deus não obtém o que ele deseja. A ira pecaminosa diz, eu mando na minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. A ira santa diz, Cristo é o Senhor da minha vida. Então, quando você vai fazer alguma coisa e que você sabe que não deve ser feita e que você sabe que é errado, a ira pecaminosa vai dizer assim, quem é responsável pela minha vida sou eu e eu faço o que eu quiser. A ira santa, o crente, aquele crente que está vivendo espiritualmente, que busca a palavra de Deus, ele vai dizer o quê? Cristo é Senhor da minha vida. E eu aceito a condição em que ele me colocou e espero na graça que ele então venha trazer a solução de maneira a glorificar o nome dele. Então eu confio no Senhor. A ira pecaminosa é quando a minha vontade é transgredida, quando a minha esposa faz aquilo que eu não quero que ela faça, que meus filhos fazem aquilo que eu não quero. Eu chego em casa, eu gosto de usar bastante esse exemplo que é bem comum nas nossas vidas. Sabe aquele dia de trabalho, que você trabalhou o dia inteiro, que você teve que aguentar um monte de coisas difíceis, que você teve que lidar com um monte de situações complicadas, e você vem do caminho do serviço até em casa falando assim, tudo que eu quero é uma comida quentinha, um bom banho, assistir o meu jornal e dormir tranquilo. Você já idealizou exatamente tudo o que tem que acontecer quando você chegar em casa. Aí você chega em casa, vem os filhos. Aí vem o marido ou vem a esposa, falando que precisa disso, que precisa daquilo outro, e as crianças querendo brincar, e um começa a brigar com o outro, e você querendo ouvir o jornal, e quando você chega tem gente tomando banho, ou então não dá para entrar no banho porque está lavando o banheiro, e tudo aquilo que você mais desejava você vê ruir. Nesse momento, quem é que fica tranquilo? Pois bem, a minha vontade foi transgredida, por isso que eu fiquei irado. A ira santa é quando a vontade de Deus é transgredida. E quando eu falo vontade de Deus, é aquela vontade revelada, é aquela vontade que está expressa nas Escrituras, que nós sabemos exatamente que não agrada ao Senhor. Então, eu estou falando de uma vontade clara. Tem muitas coisas que a gente não sabe dizer qual que é a vontade do Senhor. Se eu trabalho no emprego A ou emprego B, né? Se eu namoro com fulano ou com Beltrano, né? Qual dos dois é a vontade de Deus para minha vida? Tem coisas que a gente não sabe. Agora, aquilo que está escrito na palavra de Deus, muitos dos nossos pecados estão declarados na Bíblia. E nós sabemos exatamente quando nós estamos transpondo aquilo que é a vontade de Deus ou não. Então, a ira santa é quando quando nós nos iramos contra algo que vai contra a vontade de Deus. E a ira pecaminosa? O que causa a ira pecaminosa?
É um desejo idólatra do meu coração. É um desejo do meu coração que diz para si mesmo: eu sou Deus. Eu mando na minha vida. Eu acho que as coisas devem ser assim. Então eu vou fazer de tal maneira. Agora, a ira santa, a causa que move é a glória de Deus. É uma pessoa, um irmão da igreja que você está vendo que está fazendo, está em pecado, e você vai lá conversar com aquele irmão, e aquele irmão não aceita se converter. É aquilo quando você vê o seu marido fazendo algo que não é agrada ao Senhor, e você vai conversar com ele. Então, isso é o que move a ira santa. A glória de Deus está ofendendo ao Senhor, porque Deus é Deus, né? E eu sou pó, eu não sou nada. Então, Deus é Deus e eu vivo para a glória de Deus. Então, quando eu vejo o pecado, eu me levanto para resolver o problema, para ajudar o irmão a sair do pecado. Veja, a ira santa, ela não é tomada de sentimentos. A ira santa é tomada, ela é cuidadosa, ela é cautelosa, ela é mansa. Ela vai lá, ela avisa, ela conversa, ela procura convencer, ela argumenta com o intuito de fazer com que a pessoa compreenda que ela está transgredindo contra Deus, para trazer então ele para a presença do Senhor, que é completamente diferente da ira pecaminosa, que grita, que fala, que gesticula, que agride com palavras verbalmente, que agride verbalmente ou fisicamente, né, moralmente, de diversas maneiras. Então é totalmente contrário uma coisa da outra. Desejo enraizado, né? O que seria então desejos enraizados? Tiago diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, ele está falando que as guerras e os conflitos, as contendas que existem entre nós, vêm por causa dos desejos do nosso coração. Muito da nossa ira é causada por causa da intensidade dos nossos desejos. E olha que curioso, porque Deus quer que o desejamos com o mesmo tipo de desejo que ele deseja. Deus é ciumento para conosco, ele quer que nós estejamos. Por que que aí a gente fala assim, nossa, mas essa soberania toda, Deus é assim autoritário a ponto de que nós só devemos ter os olhos postos nele? Acontece que Deus nos criou para vivermos num relacionamento com ele. E a partir do momento em que o homem pecou e se afastou do Senhor, o que o homem está dizendo para si mesmo é que ele é Senhor. Só que quanto mais distante de Deus ele fica, mais morto, mais destruído, mais perigoso ele se torna. O que Deus quer aproximar-nos da sua presença, levar à sua presença, é justamente porque lá é o melhor lugar e o lugar onde nós encontraremos maior alegria para as nossas vidas. Então, o desejo de Deus é de recolher-nos debaixo das suas asas, é de nos chamar, de nos orientar, de instruir, né, de acalentar, para que nós experimentemos a verdadeira alegria. Então, esse é o desejo de Deus. O desejo é que a gente se converta dos nossos maus caminhos e estejamos olhando para aquele que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, todos os nossos desamores. Só Deus pode suprir tudo isso. Então, Deus quer que nós o desejemos com essa mesma intensidade com que Ele nos deseja. E o pecado é justamente a demonstração de que nós desejamos mais as coisas do que a Deus. Então é quando eu dou as costas para Deus e falo assim, é assim que as coisas têm que acontecer. Então, é aí que entra, então, a nossa ira ruim, né? Então, nós devemos usar a ira justa para pôr fim ao pecado. A ira pode surgir de duas maneiras: introversão ou ventilação. O que é introversão? Introversão é quando a pessoa ela se cala, ela se fecha, ela se isola. Normalmente os homens têm este comportamento. Não, normalmente no casamento a mulher tem este comportamento. Por causa do medo, dependendo da violência do homem, a mulher vai tendendo a se calar, a se fechar. Mas isso não significa que ela não esteja irada. Isso não significa que ela não sofra com a ira. É só uma forma de ela sofre a ira dela mesma. Ela sofre as consequências. E existe a ventilação, que é quando grita, quando fala, quando esperneia, quando
agride de todas as maneiras. Então a ira pode surgir dessas duas maneiras. Então não vamos achar que é somente quem grita que tem ira. Ah, porque eu sou quietinho, eu vejo que as pessoas fazem as coisas erradas contra mim, e eu me isolo, eu fico quieto, é melhor calar, é melhor ter paz do que ter razão, né? E sofre toda a ira dentro de si mesmo. Não, isso não significa que você não tenha ira. Significa só que você está engolindo a ira, você está guardando, você está fazendo mal para você mesmo. A ira pecaminosa é o maior obstáculo para a resolução do conflito. Tanto a introversão quanto a ventilação, eles não vão resolver o problema. Eles vão causar outros problemas, maiores ainda, a ponto de chegar a um determinado momento que essa pessoa que é introvertida não ter coragem nem mesmo de olhar para a cara da outra pessoa. Por quê? Porque ela já guardou tanta ira dentro dela que desfazer o estrago do que foi feito no coração dela é muito mais difícil de tratar do que aquele que grita. Porque aquele que grita pôs para fora. Eu não estou falando que está certo pôr para fora. Eu estou falando que os dois trazem problemas terríveis para as nossas vidas. Então, a ira justa, ela vai focar em resolver o conflito. Então, eu não vou nem né? Nem vou agir com introversão no sentido de guardar a ira dentro de mim e nem vou gritar, porque eu vou olhar para o problema e vou buscar uma forma de resolver aquele problema. É assim que funciona a ira justa. Ela é focada em resolver o conflito. Quando direcionamos para o alvo errado, então aconteceu um problema e nós direcionamos para a pessoa, direcionamos para as circunstâncias aos nossos redor, nós acabamos ofendendo o outra pessoa. Nós acabamos tratando mal a outra pessoa. Nós precisamos aprender então a tratar o problema. A pessoa errou? Errou. Ela fez uma coisa que desagrada a Deus. Lembre-se disso. Resolver o problema é resolver o pecado. Então vamos sentar e vamos conversar para que isso não aconteça mais. Certo? Então é essa a ira justa. Ela é focada no problema, em resolver o problema, resolver o conflito. A ira pecaminosa não. A ira pecaminosa ela sai atirando para tudo quanto é lado, e não importa o que ela vai atingir, o que ela vai destruir. O importante é sair atirando para tudo quanto é lado com o intuito, achando que em algum momento isso vai resolver a situação, mas não vai. Então nós precisamos saber como pensar durante a provocação, certo? Durante o momento ali que aconteceu o conflito, a gente precisa saber parar e pensar para agir da maneira correta. 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, às vezes, eu não sei nem dizer se aquilo é pecado contra Deus, mas há um conflito ali. Eu estou irado com outra pessoa, eu nem sei se aquilo é um pecado contra Deus. Então, é um momento de que parar, recuar, refletir e ver se o problema não está no seu coração. É bom parar. Se você não tem uma passagem bíblica, uma explicação bíblica para o conflito, provavelmente é o seu coração pecaminoso que está conduzindo a ira para resolver o conflito de acordo com a sua vontade. Então é bom saber, então agir de maneira correta, porque para resolver o conflito nós vamos precisar das armas de Deus, que é a palavra de Deus. E nós não podemos distorcer a palavra de Deus para fazer a nossa vontade. Isso é terrível, é um pecado terrível. Então, os conflitos envolvem diversos tipos de sentimentos e o cristão precisa aprender a dominar esses sentimentos, precisa aprender a levar cativos seus pensamentos e reagir com mansidão para que podemos agir de maneira correta, sem pecar contra o Senhor. Então, nós precisamos refletir sobre o verdadeiro motivo do conflito para que possamos sair bem na resolução. E muitas vezes, quando nós refletimos sobre o verdadeiro motivo do conflito, nós vamos perceber que nós temos que chegar para outra pessoa e falar assim: me perdoa, eu estava sendo egoísta, eu só queria que a minha vontade fosse feita e eu acabei trazendo mais problema em vez de solução. E eu não gostaria disso, eu gostaria que você me perdoasse. Humildade, que nós falamos na aula passada. Percebe? As coisas estão andando juntas. Não é eu sou mais humilde do que eu sou manso. Não. São frutos do Espírito. Né? É o fruto do Espírito que vai estar movendo você para a resolução do conflito.
Então, nós vamos ter tudo o que nós necessitamos para resolver o conflito. E para isso, eu preciso primeiramente conhecer meu coração pecaminoso, esquadrinhar o meu coração pecaminoso, para ver se o conflito que nós estamos vivendo não está baseado num coração enraizado no pecado, que deseja satisfazer as próprias vontades antes de resolver o conflito. E se eu perceber, então, que é meu pecado, primeiramente eu peço perdão a Deus. Senhor, tira esse desejo do meu coração e se direcionar prontamente a outra pessoa para pedir perdão a ela. Então, precisamos refletir sobre o verdadeiro motivo do conflito, para que possamos, então, resolver ele da melhor maneira. Cuidado com a comunicação, cuidado como você fala quando você for tratar de resolução de conflito. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Né? Nós falar com mansidão, chegar gritando para resolver um problema, não vai resolver. Precisamos, então, de um momento certo. Né? Dizem aí que o melhor momento para se tratar de um problema é depois do jantar. Senta para jantar, come alguma coisa de barriga cheia, então precisamos conversar sobre algo sério. E senta então e vamos conversar sobre algo sério. E aí nós começamos então a caminhar para fazer aquilo que é melhor para as nossas vidas. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução, né? Não é querendo ganhar vantagem, não é querendo machucar a outra pessoa, fazer com que a outra pessoa perceba o dano que ela causou a nós. É com equilíbrio, com sabedoria, com cuidado, né? Sábio de coração. Né? Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lado. Veja, fazendo-lhe sinal para que se calem. Então, a comunicação é dividida em três, né? O que você fala, o tom que você fala e o gesto, a forma, as expressões corporais que você usa quando você fala. Cuidado, essas três coisas precisam ter equilíbrio, precisam ser bem dosadas, ser agradáveis como mel, serem equilibradas e terem um sinal condizente com aquilo que você está falando. Por isso, precisamos estar em oração antes de tomar qualquer atitude. É o Senhor que deve conduzir, é a glória de Deus que deve conduzir todas essas coisas, e não a minha vontade. Às vezes, a gente vai para resolver um conflito e vai achando que vai resolver o conflito. E quando, em vez de conseguir resolver o conflito, as coisas pioram, vem outra expressão de ira, porque não está conseguindo resolver o assunto. Então, veja, às vezes nós vamos ir caminhar para resolver o conflito e não vamos conseguir. A gente simplesmente aceita a derrota, reflete mais um pouco, ora mais um pouco, espera novamente um momento oportuno para falar do mesmo assunto de maneira diferente para tentar resolver o problema. É sabedoria. A gente vai atacando em várias frentes até que o problema seja resolvido. Então nós precisamos pensar antes de agir. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos impuros jorra o mal. Então veja, nós precisamos pensar bastante antes de responder, antes de agir, antes de tomar uma atitude. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então não é sair metralhando, né? Você fez isso, fez aquilo outro, você precisa parar com isso, não é assim. É, nós como pais, às vezes, querendo falar para o filho, mas é assim por causa disso, não sei o quê. Carrega o filho de um monte, e às vezes a criança está perdida, não sabia exatamente o caminho que tomar. E a gente tem que pegar pela mão, ir devagar e ensinando para que aquilo não aconteça mais. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insatez. Então, paciência para poder agir, não agir com pressa. Não é todo conflito que você chega assim, existe um conflito, precisa resolver. Não. Pensar e esperar o melhor momento de agir, às vezes, é muito melhor. Por mais que você veja, você não falou hoje, o pecado continua acontecendo hoje, acontece depois de amanhã. Veja, se você for precipitado no falar, você vai agir com insensatez. E ao agir com insensatez, você vai criar rebeldia. E em vez de tirar a pessoa do pecado, você está empurrando a pessoa para o pecado. Então, às vezes, é melhor observar o pecado acontecendo
dia a dia, mas estar em oração e buscando uma forma sábia de falar sobre o assunto, do que tentar resolver o assunto o quanto antes. É melhor pensar e refletir para agir no momento certo. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Né? Sabe o que é um dique? Que segura aquelas represas, né? Aquelas construções que segura toda a água da represa. Se você for agir de uma maneira errada, você vai rachar esse dique. O problema vai ser muito maior. Aquela água vai vir destruindo tudo. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Né? Então, você precisa resolver a questão antes de começar a discussão. É aquilo que eu estou falando. Precisa esperar o momento adequado. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago, mais uma vez. Nós precisamos, então, atentar a esse momento de falar com o outro. E precisamos perdoar o transgressor prontamente. Perdoar rapidamente aquele que agiu com transgressão. A falta de perdão gera um coração amargurado. Se você não estiver disposto a perdoar aquela pessoa, seu coração vai cada vez ficar pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Normalmente isso acontece com aqueles que guardam a ira. Não aqueles que falam, mas aqueles que guardam, que falam que preferem a paz. Essas pessoas normalmente elas vão se destruindo por dentro e vai criando um coração de amargura. Daqui a pouco a vida não tem mais gosto de nada. Tudo é desagradável. É uma pessoa que murmura, lamenta, que chora, deprimida. Por quê? Porque está tudo guardado dentro dela. Ela não resolve os problemas e ela acaba se culpando por todos os problemas que existem. E depois, daqui a pouco, ela acaba culpando todo mundo ao redor. Então, tudo isso, irmãos, cuidado. A falta de perdão vai gerar um coração amargurado. Perdoe quando o pecado for cometido contra você. Perdoe. O principal pecado que nós devemos lutar é aquele pecado que é contra Deus. Ah, eu queria que minha esposa fizesse uma feijoada para mim no sábado e ela não fez. Ela não me ama. Estou dando um exemplo hipotético. Mas, assim, normalmente os nossos desejos não são atendidos pela outra pessoa, nós ficamos irados. Esse é um perdão obrigatório, porque o que nós devemos agir é contra aquele pecado que é contra Deus. Então, veja, o pecado que é cometido contra você, você deve perdoar prontamente. Às vezes, o ofendido precisa tomar a iniciativa no perdão. E aqui eu sei é o momento onde que a maioria das pessoas não concordam comigo. Ela acha que precisa haver algum movimento do outro para que eu possa perdoar. Mas eu quero que vocês lembrem, Jesus Cristo nasceu neste mundo, veio a este mundo, né? Se encarnou neste mundo, sem que nós tivéssemos, sem que a humanidade tivesse dado sequer um passo em direção a ele. Então, ele já concedeu perdão antes de que nós tivéssemos feito qualquer coisa para merecer esse perdão. Então, assim como Cristo agiu desta maneira, nós também devemos agir desta maneira. Nós não devemos agir como aquele servo incompassivo, aquele homem que recebeu perdão por uma dívida que era impossível de ser paga, e sair, dar as costas e sair sem perdoar aqueles que têm uma dívida pequenininha. Então, nós precisamos tomar a iniciativa do perdão. Contra o ofendido, muitas vezes precisa tomar a iniciativa no perdão. Sim, o perdão custa caro. Às vezes nós vamos perder coisas, às vezes isso vai envolver perdas terríveis. Custa. O perdão que nós recebemos custou caro para Deus. Custou a vida do seu próprio filho. O sangue dele derramado. Todo o sofrimento que ele passou em vida por amor a você. E assim como ele sofreu, nós também nós também sofremos, né? Nós também pagamos caro para conceder perdão. O perdão também é uma promessa. Olha, Arthur, o que você quer dizer com o perdão ser uma promessa? Bom, quando você perdoa uma pessoa, você está prometendo que jamais você vai tocar no assunto novamente. Você não vai trazer isso, sabe aquelas brigas de casais que
Você começa a brigar hoje sobre uma coisa que aconteceu hoje, e daqui a pouco vocês estão discutindo por coisas desde quando vocês namoravam há 25 anos atrás. Aí vem trazendo tudo o que foi feito o que o outro fez de errado até aquele dia. Traz lá, né? Desde quando namorava até o presente dia. Então, veja, o perdão é uma promessa de que a partir do momento que você perdoou, você não vai tocar mais no assunto. Veja como custa caro o perdão, né? É você estar preparado justamente para pegar essa transgressão e jogar no abismo, assim como Deus faz com os nossos pecados. No juízo final, a todo pecado confessado, né? Todo pecado nosso não será levado em conta. Por que que não será levado em conta? Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. O perdão é uma promessa. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, né? Ele perdoou a ponto de não se lembrar mais. E nós também devemos perdoar a ponto de não nos lembrarmos mais do pecado. Perdoar, e aí vem uma confusão que é algo que é muito comum quando nós falamos de perdão, é que as pessoas acham que a partir do momento que ela perdoa e não lembra mais do pecado da outra pessoa, ela tem que estar pronta para confiar. E isso não é a mesma coisa. Nós precisamos estar atentos, né, à transgressão, ao transgressor. Você perdoou ele, mas isso não significa que ele parou de pecar. Então, confiar é um outro processo, é uma outra questão, é outra coisa. Perdoar é uma, confiar é outra. Perdoar é esquecer do que foi feito. Confiar é cuidar para que não aconteça novamente aquilo que foi feito. Não com o intuito de que fica cobrando que aquilo seja resolvido, para que mude, para que a pessoa mude, para que pare de fazer. Não significa isso. Mas estar disposto a ajudar a outra pessoa para que ela não caia mais na mesma tentação e venha pecar novamente contra Deus. Então, confiança é um outro assunto, é um outro estudo, é um outro momento, para uma outra oportunidade, nós podemos tratar a respeito dessa questão do confiar. Contudo, o perdão é algo que deve estar em fazer parte da vida do cristão. E ele é mais importante agora para a gente tratar. Então, perdoar não é confiar. Outra coisa, perdão não é focado no problema. O perdão é focado na soberania de Deus. Então, a pessoa pecou e você confia a pessoa ao Senhor. Você não confia na pessoa, mas você confia a pessoa ao Senhor. É Deus, a ira pertence ao Senhor. E ele, então, se vingará. Ele agirá contra o transgressor. É então você descansar nessa soberania, sabendo de que Deus vai cuidar de todas as coisas. É somente Ele que pode tirar a pessoa do pecado e somente Ele que pode punir a pessoa que está em pecado. Por isso, o perdão não é não é a pessoa, não é o problema, né? Não é focado no problema em si, mas na soberania de Deus. O perdão envolve a vontade e não o sentimento. Ah, mas eu não sinto que eu devo perdoar. Não. Veja, quando nós oramos o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É condicionado, né? Nós oramos ao Senhor, oramos o Pai Nosso, e muitas vezes não percebemos como o nosso perdão está vinculado, condicionado ao eu perdoar o próximo. Então, perdão envolve vontade, vontade de agradar a Deus, vontade de receber o perdão de Deus, certo das minhas transgressões, vontade de querer auxiliar aquela pessoa que está em pecado a sair do pecado, e não tem nada a ver com sentimento. Então é isso, irmãos. Este é um pouquinho do que nós devemos falar sobre mansidão. Todas essas coisas envolvem a mansidão. Nós precisamos estar atento para que, não, por meio destas coisas, eu possa agir de maneira a auxiliar a resolução do conflito. Parece muita coisa, muito difícil, mas nós vamos ver isso na prática mais para frente. Contudo, nós precisamos ter em mente que resolver conflitos para que eu seja um pacificador e cumpra com o propósito para o qual Deus me chamou, eu preciso ser humilde e manso de coração, assim como Jesus Cristo foi. Então, estamos caminhando, caminhando. É um estudo longo, tenho certeza que de grande proveito. Você pode voltar nesses vídeos mais vezes depois, mas que possamos, então, com a graça do nosso Senhor,
poderem levar a palavra de Deus, resolver conflitos nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, estar disposto até mesmo a ajudar pessoas que nós não conhecemos a resolver conflitos deles. Mas que assim nós vamos estar conduzindo a graça de Deus para todo este mundo. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.